53, pessoal. Um pequeno tubo de ensaio de massa 50 gramas, no formato de cilindro, é usado como ludião, uma espécie de submarino miniatura que sobe e desce verticalmente dentro de uma garrafa cheia de água. A figura 1 a seguir ilustra uma montagem onde o tubo, preenchido parcialmente de água, é mergulhado numa garrafa PET, completamente cheia de água. O tubo fica com sua extremidade aberta, voltada para baixo, e uma bolha de ar, de massa desprezível, é aprisionada dentro do tubo, formando com ele o sistema chamado ludião. A garrafa é hermeticamente fechada e o ludião tem sua extremidade superior fechada e encostada na tampa da garrafa. Tá aí, né? Figuras. Uma pessoa aplicar com a mão uma pressão constante sobre a garrafa faz com que entre um pouco de mais água no ludião, comprimindo a bolha de ar. Nessa condição, o ludião desce conforme figura 2, a partir do repouso com aceleração constante, percorrendo 60 centímetros, até chegar ao fundo da garrafa, em 1 segundo. Após chegar ao fundo, estando o ludião em repouso, a pessoa deixa de pressionar a garrafa. A bolha expande e o ludião sobe, conforme figura 3, percorrendo 60 centímetros em meio segundo. Despreze o atrito viscoso sobre o ludião e considere que ao longo da descida e da subida, o volume da bolha permaneça constante, igual a V0 e V, respectivamente. Nessas condições, a variação de volume, ΔV igual a V menos V0, em centímetro cúbico é igual a... Bom, pessoal, então, vamos lá para a solução da questão. A gente percebe aí que a gente tem que calcular a aceleração do ludião na descida e na subida, né? A distância que o ludião percorre na descida, né? O nosso ΔS, é igual à velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração 1 na descida, tá? Tempo ao quadrado, sobre 2, de novo a cinemática. Bom, a velocidade inicial é 0 e ele desce 60 centímetros, né? Vamos pôr aí 0,6 metros, é igual a aceleração 1 vezes o tempo ao quadrado, só que ele desce em 1 segundo, então 1 ao quadrado é 1 sobre 2. Logo, a aceleração do ludião na descida é de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Isso foi para descida, ok? Vamos lá, fazendo agora a subida. Ele vai subir a mesma distância, né, pessoal? Então, ele vai subir aí 0,6 metros, é aquela mesma fórmula, com a velocidade inicial, né, da subida, tempo, mais ele sobe com a aceleração 2, tempo ao quadrado, sobre 2. Bom, também, pessoal, na subida é a partir do repouso, né? A única coisa que mudou é o tempo, onde foi meio segundo. Então, a gente vai ter que 1,2 é igual a 2 vezes 0,5 ao quadrado, né, pessoal? No final das contas, 0,5 ao quadrado, 0,25. Então, A2 é igual a 1,2 sobre 0,25. 0,25. A2 é igual a 1,2 sobre 0,25, que é igual a 4,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é na subida. Bom, desenvolvendo agora o nosso problema, já que é um problema também de dinâmica, onde a força resultante na descida é igual ao peso do ludião menos o empuxo que ele sofre para cima em descida, né? Então, a massa vezes a aceleração da descida é igual a nossa equação, mg, é igual a empuxo, densidade, vezes gravidade, vezes o volume, né, que o ar ocupa, que é o volume de líquido deslocado, né? O empuxo é sempre proporcional ao volume de líquido deslocado. Conserve isso aqui para mim, né, nossa primeira equação. Vamos agora fazer da subida. A subida, pegando aqui a subida, né, ou melhor, eu vou prosseguir com ela embaixo. Nós vamos ter que na subida a força resultante, né, é igual a o empuxo que é feito na subida menos o peso, porque agora o movimento inverteu o sentido. Então,
MA2 é igual a densidade G, o volume do líquido deslocado, que é igual ao volume, né, da parte da bolha de ar que está submersa, que é V, menos peso mg. Então, agora a gente tem a nossa segunda equação, ela entra aqui, né, MA2 é igual a dGV menos mg. Bom, evidente, né, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar essas equações, que vai ficar, né, 1 mais 2, MA1 mais MA2, põe o M em evidência, A1 mais A2, opa, se somou, esse termo, elimina com esse termo, né, põe DG em evidência, vai ficar igual a DG V menos V0. Está quase terminando a questão. Falta agora só jogar os valores. Pessoal, dados, né? A gente volta ali no enunciado e verifica que a massa era de 50 gramas, né? Então, notação científica, SI, Sistema Internacional de Unidades, 5 vezes 10 a menos 4, aí, né? Você vai ter o 30 aí, para a gente poder... Pessoal, a massa do iodião é igual a 50 gramas, né? SI, 50 vezes 10 a menos 3 kg. Bom, o que mais que a gente sabe? A densidade da água, né? Que é... Ele não dá no enunciado, né? Se a gente for lembrar, ele deu isso lá no começo da nossa prova. É sempre bom conferir para, né, ter os dados corretos. 1 vezes 10 a 3 kg/m3. Então, voltando aqui para a questão, a densidade da água, 1 vezes 10 a 3, já está a notação, né, kg/m3. Pessoal, substitui, né, na equação final que a gente encontrou aqui, ó. 50 vezes 10 a menos 3, aceleração 1, que é 1,2, mais aceleração 2, 4,8, é igual a 1 vezes 10 a 3 vezes 10 V menos V0. Bom, agora, para a gente terminar, a gente pode aí fazer nossas simplificações. V menos V0 é igual a 50 vezes 10 a menos 3 vezes 6, né, dividido por 10 a 4. Então, a gente vai ter aí 300, né, 10 a menos 3 sobre 10 a 4, né? 300 vezes 10 a menos 3 é 3 vezes 10 a menos 1, dividido por 10 a 4, 3 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Pessoal, né, tem que converter. Isso daí vai dar 30 centímetros cúbicos. 30 centímetros cúbicos, né? Vamos lembrar da relação, né? Metro cúbico, centímetro cúbico, né? 1 centímetro são 10 a menos 2 metros, então 1 centímetro cúbico, 10 a menos 6 aí, metros cúbicos. Beleza, pessoal? Letra C, né? Questão de letra C, V menos V0, letra C. Bom, né? Sobre essa questão, o que é interessante comentar? Que, embora a interpretação dela pode ser um pouco complicada, porque ela vai tratar ali daquela bolha de ar, é importante relacionar somente a equação da dinâmica, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Você calcula a aceleração porque foi evidente, né? Distância e tempo já foram informados na descida e na subida, e depois relacionar peso e empuxo,
Não é nada de novidade não, nada difícil de fazer não, questão tranquila, beleza? Vamos para a próxima, é isso aí. (54) Uma força vertical de módulo F atua em um ponto P de uma alavanca rígida e homogênea que pode girar em torno de um eixo O. A alavanca possui comprimento D entre os pontos P e O e faz um ângulo θ com a direção horizontal, conforme figura abaixo. A força F gera assim um torque sobre a alavanca. Considere uma outra força G, de menor módulo possível, que pode ser aplicada sozinha no ponto P e causar o mesmo torque gerado pela força F. Nessas condições, a opção que melhor representa a direção, o sentido e o módulo G da força G é... Pessoal, o que ele quer? Ele quer uma força de menor módulo possível para causar o mesmo torque, né? O mesmo momento angular. Dessa forma, pessoal, a força vai ser a menor possível quando o ângulo for um ângulo reto entre a força e a barra, tá? Tá fácil de ver, essa questão é de teoria, então a gente precisa simplesmente representar essa barra com uma força G que é perpendicular, forma um ângulo reto com essa barra. Aí essa força pode ter o menor módulo possível. Então, a figura que nos traz essa condição é a letra C, né? Resposta da questão, letra C, questão de teoria, né? Não vai precisar de fazer cálculo nenhum. Beleza, galera? É isso aí. Essa deu alívio, né? A questão vem bem rapidinha, bem fácil mesmo aí para a galera. Então, né, a prova faz muito isso, pessoal. Questões teóricas no meio de várias questões com cálculo. Questões teóricas a gente não pode errar, tá? Porque elas são basicamente de interpretação, onde a ideia é pegar em cima do fundamento teórico e matar a questão, tá? Então a gente ganha tempo e ganha ponto também. Isso é bom para uma prova onde a nota de física não é muito alta, tá? É sempre poder dar uma atenção especial para as questões teóricas e a prova é muito grande, sempre vai ter algumas, beleza? É isso aí, vamos para a próxima. 55. O gráfico da energia potencial, EP, de uma dada partícula em função de sua posição x é apresentado na figura abaixo. Quando a partícula é colocada com velocidade nula nas posições x1, x2, x3, x4 e x5, esta permanece em repouso de acordo com a primeira lei de Newton. Considerando essas informações, caso haja uma perturbação sobre a partícula, ela poderá oscilar em movimento harmônico simples em torno das posições. Pessoal, o que acontece? Essa partícula está em repouso, numa situação de potencial. Se vocês observarem o gráfico, x2, x4, em torno de x2, x4, nas posições aí, né, adjacentes aí, um pouco atrás e um pouco à frente de x2, ou um pouco à frente ou um pouco atrás de x4, ela varia da mesma maneira a energia potencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que se vocês pegarem, por exemplo, né, aí um sistema massa-mola e colocar, né, esse sistema para oscilar, né, mesmo que ele está em repouso com uma certa energia potencial gravitacional, ele vai oscilar, né, de forma a obter uma amplitude, né, pode ser negativa ou positiva, depende de como você começa a oscilação, onde o nível energético nas extremidades tem que ser o mesmo, né? Todo mundo sabe que quando ele passa pelo ponto de repouso, a energia cinética é máxima e a energia potencial é zero. E quando ele vai para as extremidades, a energia potencial é máxima e a energia cinética é zero. Ou seja, em torno das posições x2 e x4, ele consegue ter o mesmo valor em módulo da energia potencial, tá? Isso ocorre também, se a gente for analisar o gráfico, em x3,
mas isso não ocorre em x1 e em x5. Né? Se a gente for pegar aqui o gráfico, em x1 e em x5 a gente não tem, nas posições que são próximas, em x1 e x5, o mesmo comportamento energético aí da energia potencial. Então, ele não poderia estar no movimento harmônico simples. Tá? Como o x3 não condiciona a opção no gabarito, porque ele tá excluindo, as opções do gabarito estão excluindo, né, que tem x3, não está considerando x2 e x4, a gente tem a letra C, né, porque a letra C mostra que ele poderá oscilar em movimento harmônico simples se ele estiver nas posições de x2 e x4. Por quê? Porque em torno das posições x2 e x4, você consegue ver que ele atinge níveis iguais de energia potencial, que é exatamente o que está aqui. Ó. Na oscilação, quando ele consegue atingir a amplitude, ele atinge níveis iguais de energia, beleza? Então, resposta, letra C. Questão de teoria. Pessoal, tem que ter um pouco de atenção nas questões, né, porque essa é de teoria, mas ela exige da gente uma interpretação um pouco mais bem elaborada, tá? Não é bem assim, energia é isso e marcar a resposta correta. Tem que tentar entender aonde que a questão quer chegar, tá? Então aí ele mostrou que para você poder ter um movimento harmônico simples, você precisa de atingir níveis de energia potencial, né? No caso, eu dou o exemplo da mola, porque seria a potência elástica, extremos que são iguais, né? No meio, repouso, para cá é P, para cá é P, né? Com isso, a gente consegue ter um movimento harmônico simples. Só a posição x2 e a posição x4. A posição x3 também, mas no gabarito não tinha, então ele poderá oscilar entre x2 e também na posição de x4, beleza? Vamos para a próxima, é isso aí. Questão, né, rápida, se você souber fazer. Então, vamos para frente. (56) Considera uma máquina térmica ideal M que funciona realizando o ciclo de Carnot, como mostra a figura abaixo. Essa máquina retira uma quantidade de calor Q de um reservatório térmico a temperatura constante T, realiza um trabalho total e rejeita um calor Q2 para a fonte fria a temperatura T sobre 2, também constante. A partir das mesmas fontes quente e fria, projeta-se 4 máquinas térmicas A, B, C e D, respectivamente, de acordo com as figuras 1, 2, 3 e 4 abaixo, para que realizem cada uma o mesmo trabalho da máquina M. Tá aí as figuras. Nessas condições, as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos apresentados seriam: pessoal, uma máquina de Carnot, o rendimento ele é sempre definido pela relação 1 menos T, eu chamo de T2, mas pode ser TF sobre TQ, fonte fria e fonte quente. Né? O que a gente sabe? No enunciado, ele diz que a temperatura da fonte, né, quente é T, e a temperatura da fonte fria, T sobre 2. Com isso, o rendimento é facilmente obtido, né, por essa relação de que se a temperatura da fonte fria é a metade da temperatura da fonte quente, né, seria 1 menos T sobre 2 sobre T. Né, isso dá meio, né, isso dá 1 sobre 2. Né, dá 1 menos meio, que dá meio. Esse rendimento é de 50%, né, mas não precisa deixar em percentual, não. O que ele quer? Ele quer saber qual máquina térmica das 4 citadas, né, ele vai dar 4 máquinas A, B, C e D, que realizem o mesmo trabalho da máquina M. Pessoal, realizar o mesmo trabalho é ter o mesmo rendimento. Só que o que a gente sabe? Que se a máquina térmica M, que é de Carnot, tem um rendimento de 50%, e se ela retira da fonte quente uma quantidade de calor Q, quer dizer que ela só utiliza para trabalho metade dessa quantidade de calor Q.
né? A outra metade, ela rejeita, porque o rendimento é de 50%. Então, Q2, que é o calor rejeitado, é igual a metade de Q, né? Porque Q é sempre o trabalho mais o calor rejeitado. Como ela rende 50%, né? O trabalho seria de 50% sobre a energia recebida, então Q2 é igual a Q sobre 2. Né? O que a gente pode falar? Né? Exemplo, recebeu 1000 joules, rejeitou 500 joules, é isso. Então, Q é igual a 2Q2. Agora nós vamos calcular o rendimento de todas as máquinas a partir de agora, sabendo a relação entre Q e Q2. Na primeira máquina, que é a máquina A, ele vai falar que ela recebe 5 sobre 6Q e rejeita 2Q2 sobre 3. Então nós vamos ter que escrever isso. Ela recebe 5, né, 5 sobre 6Q. Só que a gente já pode escrever Q em função de Q2, né? Então é 5, essa é a máquina A. 5Q, que é 5, 2Q2 sobre 6, rejeita. Né? Por que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa equação aqui. Ó. Rendimento de uma máquina térmica é igual trabalho sobre calor recebido. Né? E trabalho é igual a Q menos Q2. Né? Assim, rendimento da máquina térmica é igual a Q menos calor rejeitado, né? Calor recebido menos calor rejeitado, sobre calor recebido. Né? É isso que eu vou fazer. Recebeu 5 sobre 6Q, que na verdade é 2Q2, e rejeitou 2Q2 sobre 3. Né? Divide pela mesma quantidade de calor que recebeu. Bom, em cima a gente vai ter, né, a seguinte relação. 10 sobre 6 menos 4 sobre 6, né, que é 6 sobre 6, que dá 1. Dá 1 sobre os que a gente já pode cortar, né, sobre 10 sobre 6. Isso dá 6 sobre 10. Opa, 60%. Já rendeu mais que a máquina de Carnot. Essa máquina está fora. Vamos para B. Né? Vamos fazer a máquina B. Pessoal, a máquina B, ela vai receber 2Q, né? Então, na verdade, vai ser 2Q2, porque toda vez que tiver, né, o Q, eu vou escrever 2Q2 e vai rejeitar, né, para aplicar essa fórmula aqui, vai rejeitar também 2, vai rejeitar Q2. Né? Deixa eu pegar os dados ali. A máquina B vai rejeitar 3Q2 sobre 2. 3Q2 sobre 2. Então, vai rejeitar 3Q2 sobre 2. Dividido pelo que recebeu, né? 2Q2. Isso nos dá, bom, 4Q2 menos 3Q2 sobre 2 dividido por 4Q2. Então, o rendimento da máquina B vai ser igual a... Aqui a gente vai ter 1,5, né? 4Q2 menos 1,5. 3,5, então dá 7 sobre 2. Né? 7 sobre 2 dividido por 4. Não, aqui a gente vai ter, né? A gente fazer aqui o mínimo. Então vai ser 5Q2 sobre 2, 4Q2. 5 sobre 8. Né? Isso aqui é diferente de 1 sobre 2. Também, né, não serve para nada esse resultado serve. É diferente de 1 sobre 2. Esse resultado aqui não dá. Esse resultado aqui não deu. Vamos para C.
Bom, máquina C recebeu, né, 3Q sobre 2, que é 3 vezes 2, que é 2 sobre 2, e rejeitou 2, que é 2. Né? A diferença do que recebeu pelo que rejeitou, dividido pelo que recebeu. Né? 3, 2Q2 sobre 2. Calculando isso daqui, nós vamos ter 6Q2 sobre 2, que dá 3Q2, dá Q2, né? Dá Q2, dividido por 3Q2. 1/3. 0,33%. Também não vai render a mesma coisa que a máquina de Carnot. Tem que ser AD, né? Bom, AD vai receber 5Q sobre 8, que é 5, 2Q2 sobre 8, e vai rejeitar Q2 sobre 4, e vai ser aí a relação dividida pelo que recebeu. Né? 5, 2Q2, né? Isso aqui é 8, tá? Sobre 8. Isso nos dá, né? 4Q2 sobre 4 dá 1 sobre 5 quartos, que é igual a 4 sobre 5, 0,8, 80%. Também não dá. Essa questão, pessoal, ela está sem gabarito, tá? Sem gabarito. É uma questão sem resposta. Pessoal, a questão número 56. A questão número 56 não tem gabarito. Nenhuma dessas 4 máquinas térmicas apresenta o mesmo rendimento dessa máquina de Carnot. As equações não bateram, então não tem como achar uma resposta. Essa questão tem que ser anulada, né? Porque não tem uma resposta adequada, não tem outra forma de verificar isso daí. Então, bom, questão anulada, questão sem resposta. Vamos para a próxima. Cinquenta e sete. Um objeto pontual luminoso que oscila verticalmente em movimento harmônico simples, cuja equação da posição é y igual a amplitude, né, A cosseno ômega t, que é a velocidade angular, é disposto paralelamente a um espelho esférico gaussiano côncavo de raio de curvatura igual a 8A e uma distância 3A desse espelho, figura 1. Um observador visualiza a imagem desse objeto conjugada pelo espelho e mede a amplitude A1 e a frequência de oscilação do movimento dessa imagem. Trocando-se apenas o espelho por uma lente esférica convergente delgada L, de distância focal A e índice de refração N igual a 2, figura 2, o mesmo observador visualiza uma imagem projetada do objeto oscilante e mede a amplitude A2 e a frequência do movimento da imagem. Considere que o eixo óptico dos dispositivos usados passe pelo ponto de equilíbrio estável do corpo que oscila e que as observações foram realizadas em um meio perfeitamente transparente e homogêneo de índice de refração igual a 1. Nessas condições, a razão entre as amplitudes A2 e A1 da oscilação das imagens conjugadas pela lente e pelo espelho é Pessoal, nessa questão, a gente tem que ter muita atenção com as informações, né? Observar aí, primeiramente, que a gente vai ter que relacionar duas equações novamente. A prova já fez isso, né? A prova já fez isso algumas vezes. A gente já precisou relacionar equações, né? E descobrir uma razão final, então a gente vai ter que fazer isso de novo. Equação de Gauss, né? Para lentes, para espelhos, vai ter que ser aplicada aqui. Vamos lá.
Ó, o que a gente tem? Aqui, no primeiro, né, a gente tem um espelho esférico aí, côncavo, né? E o objeto que vai oscilar, ele está aí a uma distância 3A, onde a distância focal desse espelho é 4A, então o foco é mais ou menos por aqui. Beleza? Não tem problema não, isso não vai fazer diferença agora. E ele oscila numa amplitude igual a A, tá? Seria então a altura do nosso ponto aí, né? Quem gosta dessa parte de estudo de ótica geométrica, né? A altura aí do ponto A em relação à linha do centro óptico. Pessoal, equação, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Nós vamos descobrir aqui a distância que a imagem vai estar do espelho. Tá? Então vai ficar 1 sobre 4A, que é o foco, é igual a 1 sobre A mais 1 sobre DI. Né? 1 sobre DI é igual a 1 sobre 4A menos 1 sobre A. Então, né, a gente resolve aí, põe o 4A em base, né, 1 menos 4. DI Pessoal, vamos lá. Questão de ótica geométrica. A gente, né, coloca aqui a imagem inicial do ponto luminoso. Ele está a uma distância 3A. A gente sabe que a distância focal desse espelho é de 4A e ele oscila com uma amplitude igual a A. Tá? Seria a altura da imagem para quem gosta de... a altura do objeto para quem gosta de ótica geométrica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a equação do aumento, mas antes a gente tem que saber a distância que a imagem desse ponto luminoso vai estar do espelho. Né? Então tem que ser a equação de Gauss para aí, os espelhos e as lentes. 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Né? Então 1 sobre 4A é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre 3A, que é a distância do objeto até o espelho, e 1 sobre DI é igual a 1 sobre 4A menos 1 sobre 3A. Bom, 1 sobre DI é igual, né, tirei o mínimo, 12A, né, 3 menos 4, DI é igual a o menos 12, não tem problema não. Tá? Não preocupa com negativo não, agora não. O que a gente tem que fazer agora? A equação do aumento. Né? Quer dizer então que esse objeto está a menos 12, né? Ele tá, tipo assim, a imagem do objeto está bem longe. O aumento vai ser DI, já vou desenhar aí que vocês vão entender melhor. DI, DO, HI, HO. Tá? É isso. Portanto, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Ó? 12, né? O sinal negativo não faz diferença, porque é razão. 12 sobre 3A é igual a HI sobre HO. HO, pessoal, né? A altura do objeto, na verdade, é a distância do ponto luminoso até a linha do centro óptico, né? A linha do eixo central ali. Então, HI é igual a 4A. Tá? É isso que importa. Da imagem 1, tá? No espelho 1 aí, beleza? Isso aqui é para 1. Bom,
seria isso aqui. Ó. É como se ele estivesse oscilando a uma distância 12A, tá? 12A, numa amplitude 4A. Beleza? Distância 12A. Isso aqui seria então 12A. Essa distância maior aqui. Embora a gente não vai preocupar com ela agora não. Bom, vamos agora trabalhar com a lente. Trabalhar com a lente. Mesma ideia, né? Trocamos aí para a lente. Ele vai falar exatamente as mesmas características, né? Mesma distância, né? 3A. Né? Ponto luminoso, né? Que está na altura, né? Que é a amplitude da oscilação. A. Né? Por que a amplitude da oscilação? Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar oscilando entre A e menos A e menos A, que é a amplitude da oscilação. Só que essa lente ela tem foco. O enunciado fala que ela tem um foco F distanciado A da lente, né? Então o foco está a uma distância A. De novo a equação de Gauss. O que a gente vai ter que fazer? Achar a distância da imagem. Então vai ficar 1 sobre A, né? Igual a 1 sobre DI, mais 1 sobre 3A. Bom, a gente vai encontrar aqui nossa relação final vai ser de que 1 sobre DI é igual a 1 sobre A menos 1 sobre 3A. Bom, resolvendo, 1 sobre DI, né? DI vai dar 3 sobre 2A. Fechou aqui. Bom, vou acabar isso aqui, fazer agora a ampliação. DI, DO, HI, HO. DI, DO, HI, HO. Pessoal, né? 3 sobre 2A dividido por 3A, né? Essa distância. A gente vai ter aqui HI, que é o que a gente quer encontrar. HO é A de novo, né? Bom, ficou que HI é igual a 1 sobre 2A. Essa aqui é para a lente. Vou voltar no enunciado. Ele vai falar assim, ó. A razão de oscilação das imagens conjugadas pela lente A2 por A1, né? Amplitude A2 pela amplitude A1, que são aí as oscilações. Aqui nós temos a amplitude de A2, né? E aqui nós temos a amplitude 1, né? Se a gente quer H do A2 sobre A1, a gente quer, não, A2 sobre A1, né? A gente quer A2 para A1 é igual a 2, 1 sobre 2A, vai cortar com A sobre 4, 1 sobre 8. Ó, questão aí, né, gabarito vai dar, eu comento dela, pera aí. Letra A, letra A. Letra A. Pessoal,
Uma questão de ótica geométrica, né, sempre vai ter essas duas equações, tá? Equação do aumento, equação de Gauss, lentes de espelhos. Aí eu acho que o mais difícil é interpretar que esse movimento oscilatório harmônico simples vai te dar aí uma relação entre a altura do ponto luminoso e a altura da imagem do ponto luminoso, né? Teve uma ampliação, depois aí teve uma redução. A gente tem que fazer essas relações, tá? Agora sim, não é muito difícil fazer não. Se a gente for observar aqui o resultado, né, a mesma equação o tempo todo, só que uma hora para o espelho e outra hora para a lente. Beleza? Galera, é isso aí. Vamos para a próxima. Segue em frente. Questão 58. Considere duas fontes pontuais, F1 e F2, produzindo perturbações de mesma frequência e amplitude na superfície de um líquido homogêneo ideal. A configuração da interferência gerada por essas fontes é apresentada na figura abaixo. Sabe-se que a linha de interferência C, que passa pela metade da distância de 2 metros que separa as duas fontes, é uma linha nodal. O ponto P encontra-se a uma distância D1 da fonte F1 e D2 da fonte F2. E localiza-se na primeira linha nodal após a linha central. Considere que a onda estacionária que se forma entre as fontes possua 5 nós e que 2 destes estejam posicionados sobre as fontes. Nessas condições, o produto D1 vezes D2 entre as distâncias que separam as fontes do ponto P é. Pessoal, a situação é essa aqui, né? Fonte 1, fonte 2 e no meio tem o ponto C, que é um ponto nodal, que a gente tem um nó, e ele fala que, né, são 5 nós, onde F1 e F2 são 2 desses 5 nós. Então a gente tem essa situação aqui, igual representada na figura, e o ponto P está no primeiro nó após aí o nó de F2, correto? Bom, o que a gente tem que observar? Que se ponto C é um ponto de nó, imagina que a onda emitida por F1 seja essa aqui. Para a gente poder ter, né, esse nó no meio do caminho, né, porque vamos lembrar que a gente tem aqui, né, essa mesma distância, que é a distância total é de 1 metro. F2 tem que estar em fase, né, fazendo aqui o F2. Está em fase com F1, né? F1 e F2 estão em fase. Bom, olha só. O comprimento de onda é exatamente a distância aí, né? A distância entre dois nós é meio comprimento. Então, meio, né? A distância entre o primeiro e o terceiro nó dá um comprimento de onda. Que é a mesma coisa nas duas ondas, elas têm a mesma frequência, né? Então, tem o mesmo comprimento de onda. Comprimento de onda tá fácil, né? 1 metro. E aí a questão está dando para perceber a sua relação claramente. Pessoal, olha só. No P, o que a gente tem? A gente tem aqui meio comprimento de onda. Então aqui a gente vai ter um 1,5 comprimento de onda. E olha só, é importante perceber que para a gente poder ter esse tipo de situação, né, a questão aqui da distância entre as fontes, né, o que é D1? Né? Distância de D1 até P é igual a 1,5 lambda. A distância da fonte 2 até P é igual a meio lambda. Né? Então, D1 menos D2 é igual a 1,5 lambda menos 0,5 lambda. D1 menos D2 é igual a lambda. D1 menos D2 é igual a lambda, é igual a 1 metro. Né? D1 menos D2
é igual a 1. Essa é a nossa primeira equação, né? É o que a gente sabe aí, a gente conseguiu obter através da figura. Bom, pelo triângulo, né, tem um triângulo, a gente voltar aqui na imagem, triângulo retângulo, né, formado onde a hipotenusa seria essa distância entre F1 e F2, de 2 metros. Então, a gente sabe que 2 ao quadrado é igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Bom, dá para desenvolver isso aqui de forma legal. Uma dica aqui é fazer o quadrado da diferença, né, D1 menos D2 ao quadrado. Né? Isso aqui então vai dar D1 ao quadrado menos 2 vezes D1, D2 mais D2 ao quadrado. Né? Então, ficou assim, quadrado de diferença. Né? Se a gente for então elevando essa equação 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado, elevamos a equação 1 ao quadrado, beleza? Então ficou quadrado de diferença, D1 ao quadrado menos 2 vezes D1, D2 mais D2 ao quadrado, e como é uma igualdade, é 1, né? 1 ao quadrado é 1. Então, né, ficou assim. D1 ao quadrado, aqui é a segunda, tá? A segunda de baixo, D2 ao quadrado é igual a 4, né? 2 ao quadrado é 4. Bom, dá para agrupar os termos ali, né? Então ficou lá de cima, D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado, eles estão aqui, né? Tá aqui, tá aqui. Então, esses dois somados tem que dar 4. Esses dois somados aqui tem que dar 4. 4 menos 2 vezes D1, D2 é igual a 1 menos 2 vezes D1, D2 é igual a menos 3. O produto D1, D2 é igual a 3 sobre 2. Né? Então, uma questão tranquila. Né? Bastava interpretar aí o letra B, né? Interpretar aí o funcionamento das fontes. Pessoal, né, tem esse detalhe. Se o ponto de interferência ele é no meio das duas fontes, elas têm a mesma frequência, aquele ponto é um ponto nodal, né, então essas ondas têm que estar em fase, ok? Para conseguir ter essa interferência ali a ponto de ter um nó no meio do caminho, beleza? De resto, é só interpretar a questão, desenhar, né, a distância ali, a abertura do ventre é igual a meio comprimento de onda, esse ventre ali ele vai ser definido pela distância entre dois nós, né? Então a distância entre dois nós é sempre igual a meio comprimento de onda, beleza? E aí a gente segue em frente, bora lá!